Prevenir é melhor que remediar? Eu sou o Irlan e junto com meus colegas Isabela, Fernanda e Mariane, vamos refletir um pouco sobre este famoso ditado popular. Nos últimos anos, as questões ambientais tornaram-se um assunto de destaque na mídia. Bastante discutido pelos chefes de Estado, os pilares dessa discussão envolvem principalmente o controle da degradação de reservas ambientais, assim como o desenvolvimento autossustentável da nossa sociedade. Essa nova tendência de como gerar principalmente os resíduos químicos começou a tomar forma na década de 80, e hoje nós conhecemos ela como a química verde. A química verde pode ser melhor definida como o design e desenvolvimento de produtos e também de processos que visam reduzir a geração de substâncias tóxicas ao ser humano e que possam também ser nocivas ao meio ambiente. Nesse contexto, vocês podem ver que existe uma série de princípios que se encaixam nesse campo e elas são encabeçadas pela prevenção. A prevenção pode ser encontrada em todos os outros tópicos dessa grande área que é a química verde. Tendo em vista isso, temos a nossa pergunta: prevenir é melhor do que remediar? Em diversas situações cotidianas nós encontramos essa máxima e historicamente nós conseguimos ver que com o desenvolvimento da ciência, assim como o investimento em diversas áreas, seja econômico ou social, o controle e prevenção de doenças, como por exemplo, nós temos a Zika vírus e Covid-19. Não é por falta de exemplos desastrosos que a mentalidade de prevenir é melhor que remediar ainda não está incorporada em qualquer atividade humana. Citamos aqui alguns exemplos rápidos sobre como isso realmente não acontece. Primeiramente, sobre os desastres dos 2 rompimentos de barragens de Mariana e Brumadinho, que fazem parte dos maiores acidentes que o Brasil e até o mundo já viu, e que também poderia ser evitado, fosse colocada a segurança em primeiro lugar. Trazemos aqui um excerto do relatório que avaliou a segurança das barragens. Ainda que resulte em um risco moderado por ser improvável, identificou-se um evento cujas consequências seriam catastróficas, que corresponde ao rompimento da barragem com efeito dominó sobre a barragem de Santarém. É recomendável o desenvolvimento de um estudo quantitativo, com modelagem do evento e identificação mais precisa de suas consequências, em especial sobre a comunidade de Bento Rodrigues, afirmava em 2005, 10 anos antes da tragédia. As barragens utilizadas eram do tipo a montante, que são mais baratas, porém não são inerentemente seguras. Somente após o segundo acidente catastrófico, em Brumadinho, a Samarco, que é a empresa responsável, resolveu pela substituição de todas as barragens pelo tipo de ajusante, que são mais seguras. As consequências e as perdas são imensuráveis. Vemos aqui o antes e o depois de toda a extensão do Rio Doce. A contaminação deu-se em seus quase 540 km de extensão, comprometendo e deixando centenas de milhares de pessoas afetadas. Dada a proximidade da comunidade de Bento Rodrigues às barragens, ela foi engolida pela lama contaminada. O aquecimento global é outro exemplo primordial da ação antrópica desmedida. Trazemos aqui as afirmações oriundas do 6º relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, oceano e terra. Mudanças rápidas e difundidas na atmosfera, oceano, criosfera e biosfera já aconteceram. As mudanças climáticas por origem antrópica já estão afetando o clima e também promovem mais e mais severos eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes, secas, ciclones tropicais. E além disso, vê-se um crescimento da contribuição humana nos últimos anos. Ao invés de nos prevenirmos, estamos contribuindo ainda mais para o aquecimento global. E as evidências são claras. O perfil de crescimento da emissão anual de gás carbônico é idêntico ao da mudança de temperatura do planeta, como podemos ver nesse gráfico. Assim, eventos extremos como as queimadas que ocorreram na Califórnia, com consequências seríssimas, serão cada vez mais parte do nosso dia a dia. Para exemplificar ainda mais, vamos nos aprofundar em um caso de contaminação específico que aconteceu aqui no Brasil ao longo de décadas, porém é pouco conhecido: a história da Cidade dos Meninos. A Cidade dos Meninos se trata de uma área de propriedade federal, localizada no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Entre as décadas de 1930 e 1940, a então primeira-dama Darcy Vargas começou a elaborar um programa de assistência para jovens carentes. A ideia era construir um educandário na região. Contudo, o projeto não chegou a ser concretizado antes do fim do governo Vargas. Foi então que, em 1946,
a FARC, Fundação Abrigo do Cristo Redentor, assumiu esse projeto e deu início à construção de um complexo. Foram construídos 40 pavilhões, com capacidade para abrigar 50 crianças cada, além de outros prédios, como uma escola agrícola, um aviário e pavilhões para a residência dos funcionários. A ideia era que o complexo fosse autossustentável, pois ali seriam produzidos alimentos destinados ao consumo dos próprios moradores, e o local passou a ser chamado de Cidade dos Meninos. Acontece então que em 1947 firmou-se um acordo no qual a FARC cedeu 8 dos 40 pavilhões da Cidade dos Meninos para o recém-criado Instituto Nacional da Malária do Ministério da Saúde. Este acordo, teoricamente, beneficiaria as duas partes. De um lado, o Instituto da Malária tinha interesse em se instalar nessa região por se tratar de uma das principais áreas endêmicas da doença no Brasil. E de outro, a FARC enxergava que a instalação do Instituto traria recursos para a Cidade dos Meninos, como assistência médica, melhorias nas estradas de acesso e linha telefônica. A instalação ocorreu sob a condição de que, após 5 anos, os pavilhões deveriam ser devolvidos, ou seja, a permanência do Instituto da Malária na Cidade dos Meninos seria provisória. No entanto, em 1949, o Instituto da Malária teve suas funções ampliadas e deu início à instalação de uma fábrica de inseticidas no mesmo local. O objetivo deixou de ser apenas a realização de pesquisas e passou a ser o alcance da autossuficiência do Brasil com relação aos pesticidas. Dentre os compostos produzidos, os principais eram o HCH, sigla para hexaclorociclohexano, e o DDT, o diclorodifenil tricloroetano. Já nesta época, eram adotadas práticas inadequadas sob o ponto de vista sanitário e ambiental, uma vez que os rejeitos da produção eram descartados nos fundos da própria fábrica. É importante ressaltar que, atualmente, o uso dessas substâncias é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Ambas são classificadas como poluentes orgânicos persistentes e exibem elevado grau de toxicidade, com efeitos principalmente no sistema nervoso central e potencial carcinogênico. Não surpreende que poucos anos de funcionamento da fábrica de inseticidas tenham sido suficientes para causar descontentamento por parte da FARC, que chegou a relatar perturbações e prejuízos à saúde de alguns moradores. Em 1952, a fundação começa então a cobrar a devolução dos pavilhões emprestados, conforme previsto no acordo. Porém, apenas em 1955, o Instituto da Malária é transferido para Belo Horizonte, e só em 1960, o Ministério da Saúde cede à pressão da FARC e desativa a fábrica de inseticidas em definitivo. É nesse momento que o desastre começa a dar sinais. Após a desativação, todo o material da fábrica continuou no local, desde os equipamentos até as matérias-primas e produtos finalizados. Os anos se passaram, até que em 1988 ocorreu a primeira denúncia de contaminação ambiental na Cidade dos Meninos. É veiculada a notícia de que as feiras livres da região estariam vendendo um pó branco, popularmente conhecido como pó de broca. Este pó era o HCH. A população invadia as instalações da fábrica desativada e mexia em tudo que havia por lá. Pegavam os produtos para usar em casa, para vender, e as crianças ainda brincavam com as substâncias que encontravam. Não é difícil imaginar o que veio em seguida. Em 1989, diversos jornais pelo país todo começaram a noticiar casos de morte e câncer na população da Cidade dos Meninos. E, claro, foi feita associação com o fato de as pessoas estarem tendo contato há anos com os resíduos da fábrica de inseticidas. Foi um escândalo, principalmente por se tratar de uma área sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Na época, a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente do Rio de Janeiro estimou uma área foco de contaminação de 13 mil metros quadrados e estimou a quantidade de 350 toneladas de rejeitos. A contaminação humana foi comprovada através de exames clínico-laboratoriais realizados pela Fiocruz, em famílias que residiam no entorno das ruínas da fábrica de inseticidas. Ouvindo toda essa história e os seus efeitos assustadores no meio ambiente, principalmente nas pessoas que moravam no local, já podemos pensar que não tem como esse episódio ficar pior. Mas, infelizmente, tem sim. Acontece que o plano de remediação, que buscava a redução ou eliminação da contaminação por HCH, apenas piorou o problema. E por quê? Porque em 1995, o Ministério Público contratou a empresa Agroindústria do Paraná, apenas após uma série de reportagens sobre a situação de pessoas com problemas de saúde no local. O protocolo que a empresa realizou foi tratar o solo contaminado com óxido de cálcio, ou mais comumente conhecido como cal virgem, esperando que se formassem triclorobenzenos,
que são compostos menos tóxicos para os humanos. Mas, na realidade, a remediação não foi adequada e ainda piorou a situação, pois houve a produção de fenóis e dioxinas, que são compostos ainda mais tóxicos para a população e que acarreta uma maior dificuldade na tentativa de recuperação da área. Cientistas contrários a esse protocolo já alertavam que, devido à estabilidade do HCH, era praticamente improvável que esse composto fosse degradado com óxido de cálcio sem a utilização de condições específicas. Infelizmente, esse protocolo resultou em um aumento da área contaminada de 13 mil metros quadrados para 38 mil metros quadrados, mostrando o efeito devastador de uma remediação errada. Recentemente, em um estudo publicado em 2005 pela Fiocruz, mostrou que aproximadamente 95% dos 1.400 moradores testados estavam contaminados com resíduos organoclorados, com 30% apresentando níveis elevados de toxicidade. Não são notícias muito boas e parece que não teremos tão cedo, pois meio século depois não houve solução para o problema e as promessas feitas pelo Ministério Público, como pagamento de aluguel ou indenização, não foram cumpridas. O que resta é apenas uma placa escondida por árvores, desgastada e com números desatualizados. Mas afinal, que medidas deveriam ter sido tomadas para prevenir esta tragédia? A primeira delas seria a sinalização da área. Se um local possui contaminantes, a população não pode ter livre acesso a ele. Todo o território da fábrica deveria ter sido cercado e placas de aviso sobre o perigo também deveriam ter sido colocadas. Em sequência, todo o material da fábrica deveria ter sido retirado do local e, claro, de maneira adequada. Para exemplificar o grau de rigidez que esse procedimento deve ter, apresentamos aqui o protocolo atualmente exigido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A CETESB exige ser comunicada sobre qualquer tipo de desativação ou desocupação de empreendimentos potencialmente geradores de contaminação. Mais do que isso, exige um formato específico e detalhado para esta notificação, o qual é chamado de Plano de Desativação do Empreendimento. Trata-se de um relatório técnico, que é constituído por duas partes principais. A primeira delas é sobre a remoção e destino dos materiais, e deve conter a caracterização de cada substância a ser removida, seja ela matéria-prima, produto ou resíduo, e deve ser indicado o destino particular para cada uma, bem como possíveis tratamentos. Também deve conter uma lista de todos os equipamentos retirados. Já a segunda parte do relatório técnico consiste na caracterização da situação ambiental. O documento é então analisado minuciosamente e, havendo aprovação, a CETESB exige que o plano seja executado. Em caso de reprovação, a empresa é notificada sobre as adequações que deve fazer. Nota-se que a desativação de empresas é um processo tão delicado que pode ser barrado ainda na etapa de planejamento. É um mecanismo claro de prevenção a acidentes e tragédias ambientais. É importante ressaltar que este protocolo faz parte da legislação atual do Estado de São Paulo e não estava vigente na época em que a fábrica de inseticidas foi desativada na Cidade dos Meninos, que, aliás, fica localizada em outro estado. O exemplo foi trazido apenas para mostrar que, atualmente, existem legislações severas e necessárias quanto a este tipo de procedimento. Com essa apresentação, podemos assumir o quão sábio é esse famoso ditado. E ele está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Todos os 12 princípios da Química Verde estão direta ou indiretamente relacionados à prevenção, seja pela redução do uso de reagentes perigosos ou pelo desenvolvimento de processos seguros. Aliás, o primeiro princípio é a própria prevenção. Dessa forma, chegar ao ponto de ter que remediar alguma ocorrência é um indicativo forte de que em algum momento do processo houve falha em relação ao recomendado pela Química Verde. E claro, é evidente que, uma vez que o incidente já ocorreu, a atitude que deve ser tomada, sem dúvidas, é a remediação. Mas a mesma exige uma cautela e muito estudo, para que o resultado seja a minimização dos danos e não um aumento, como ocorreu na Cidade dos Meninos. Mas, acima de tudo, deve-se ter em mente que alguns danos não podem ser reparados, como, por exemplo, as vidas perdidas nesse triste caso. Assim, mais uma vez, a prevenção se mostra a alternativa mais segura e eficaz.